Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de ciência para vocês aí no terceiro ano. Meus queridos, a gente vai fazer novamente a revisão oral, tá? Geralmente quando a gente conclui os conteúdos, a gente aproveita o tempo até chegar o dia do teste, fazendo revisões orais, para que alguma coisa que passou por despercebido na aula, vocês possam trazer à tona aí e possam guardar aí com vocês. A gente vai estar falando sobre a poluição do ar, tá bom? Veja bem, meus queridos, poluição do ar, eu não sei se você já ouviu falar, tá? Digamos assim, a não ser pela aula, mas na rua, quando você sai de casa, as pessoas falando sobre, nossa, o ar hoje está muito poluído, a quantidade de fumaça é muito grande, tem muita poluição no ar, ou alguém está queimando alguma coisa no quintal, ou às vezes uma mata próximo de sua casa, enfim. Nós ouvimos esse tipo de frase todos os dias quando saímos de casa, mas às vezes não nos tocamos sobre exatamente a gravidade do que é poluição do ar, tá bom? Nós vivemos numa cidade onde aqui o descarte do lixo, tá, é feito de uma forma equivocada, tá? Veja bem, meus queridos, o lixo é recolhido, tá, na frente de suas casas, recolhido e levado para um local onde ele será jogado no ambiente e vai ficar lá exposto ao sol, à luz, tá, à água da chuva, enfim, aos ventos, e vai ficar lá contaminando. É os chamados lixões a céu aberto. Você já ouviu falar em lixões a céu aberto? Veja bem, lixões a céu aberto é um local onde o lixo é jogado, tá bom? E fica ali sofrendo o processo da erosão do tempo, tá bom? E da corrosão do tempo e automaticamente da decomposição natural. Infelizmente, até que essa decomposição natural aconteça, ele vai ficar contaminando, liberando substâncias tóxicas, contaminando o ar, o solo e os lençóis de água subterrânea, tá bom? E automaticamente, meu querido, esculhambando com a paisagem. Por quê? Porque, logicamente, a imagem do lixão é uma cena triste, lamentável. E, infelizmente, muitas cidades acham que isso é vantagem, mas é um conceito equivocado. E, automaticamente, é um dos grandes causadores disso aqui, poluição do ar. Por quê? Porque no lixão a céu aberto, para diminuir o volume do lixo, a única solução é fazer a queima dos materiais. E como está sendo queimado no lugar aberto, automaticamente os gases poluentes são lançados na atmosfera, tá bom? E vão ficar lá. Veja bem, os gases tóxicos ou partículas sólidas e líquidas alteram as características do ar e prejudicam automaticamente os seres vivos, tá bom? E isso é um problema sério. Veja bem, graves problemas da atualidade. A poluição do ar hoje é um dos motivos de crucial importância. Está falando nos jornais, está falando nos livros didáticos, tá? Todos os livros, antigamente, geralmente só tratavam desses conteúdos de poluição do ar, ciências. Mas hoje em todas as matérias, desde matemática até geografia, se trabalha esses assuntos. Por quê? Porque é o assunto mais importante da atualidade, tá bom? Então, assim, devemos ter essa noção, um grave problema que é a poluição do ar hoje. Por quê? Porque existe na atmosfera uma quantidade muito grande de gases que podem causar sérios problemas de saúde aos seres humanos. E a poluição do ar, ela tem essa capacidade de prejudicar a saúde de todos os seres vivos, tá bom? Nosso ar hoje é altamente poluído por conta de queimadas, da devastação das florestas. Aí talvez você pergunte assim, mas o que a devastação das florestas tem a ver? Veja bem, as árvores absorvem gás carbônico e no processo de fotossíntese elas fazem a troca gasosa, que nada mais é do que uma purificação do oxigênio que nós respiramos. Ela retira grande quantidade de gás carbônico do ar, porque ela usa em sua alimentação, tá bom? E devolve o oxigênio puro. E automaticamente quando você vê uma mata sendo destruída, grande quantidade de gás carbônico que poderia ser absorvido por aquela floresta, por aquela mata, passa a não ser mais e vão se acumulando no ar. Veja bem, os poluentes atmosféricos são lançados na atmosfera principalmente por atividades humanas. Nós sabemos que hoje, tá, o maior responsável
pela quantidade de poluentes lançados na atmosfera, infelizmente somos nós, seres humanos, tá bom? E, veja bem, existe um tratado chamado Tratado de Kyoto. Foi assinado na cidade de Kyoto, no Japão, forçando os maiores países, os maiores poluentes do mundo, tá? Os países mais poluidores do planeta, a diminuir a quantidade de gases tóxicos lançados no ar, pelo menos em 3%. E esses dois principais países poluentes são o Japão e Estados Unidos. Infelizmente, se eles não aceitassem cumprir essa meta, eles seriam forçados a pagar uma taxa para os países menos poluentes, como o Brasil, por exemplo. E nós temos ainda a nosso favor, tá, a floresta amazônica, que absorve grande quantidade de gases tóxicos do ar, como carbono. Então, assim, nós recebemos uma taxa, tá bom, desses países para manter preservada a floresta amazônica e nossas florestas tropicais e ainda desenvolver projetos de proteção ambiental. Por isso que no Brasil é desenvolvido esses projetos, como, por exemplo, o projeto Tamar, que você conhece. Aí, veja bem, efeito estufa natural. Se nós não diminuirmos a quantidade de poluentes no ar, agravar-se-á o efeito estufa natural. O que é o efeito estufa natural? Veja bem, queridos, naturalmente no planeta existe uma camada de gás chamada camada atmosférica, ou melhor, perdão, camada de ozônio. Ela impede que os raios ultravioletas do Sol penetrem na camada atmosférica e entrem em contato direto com os seres vivos, tá? A pele dos seres vivos, também as plantas. E aí, automaticamente, tá bom? Quando isso acontece, pode gerar doenças como, por exemplo, câncer de pele, às vezes problema de visão, catarata no olho, tá bom? Que é um excesso de carne sobre o olho dos seres humanos. Ou pode, por exemplo, causar problemas bem mais graves, como, por exemplo, desidratação. O câncer, eu sei que é o máximo. O câncer é o problema mais grave que existe, tá? Para a vida do ser humano, na vida do ser humano. Mas problemas graves também, como, por exemplo, desidratação, tá? É o que é mais comum acontecer pelos gases, pelo calor do sol, pela luz solar, o excesso de raios infravermelhos na pele dos seres vivos. Então, assim, é um problema. Mas veja bem, é um problema grave, mas que tem solução. Por exemplo, o efeito estufa ele é intensificado, tá, quando há uma grande quantidade de gases sendo lançados na atmosfera. O efeito, já está dizendo, é um efeito estufa natural. Sempre ocorreu no planeta. É o que mantém a temperatura do planeta amena, tá, para a vida. Ele controla, ele estabiliza a temperatura do planeta. Aquece a superfície, mas depois esse calor se espalha pelo ar e aí automaticamente a temperatura normaliza e fica estabilizada. Mas quando ele se intensifica pela quantidade de gases poluentes no ar, aí ele torna-se um problema. Porque ele gera algo chamado aquecimento global. O aquecimento global é justamente o aumento intensificado, tá, da temperatura da superfície do planeta. Quando esse aquecimento global acontece, automaticamente o planeta aumenta a sua temperatura na sua superfície e aí começa graves problemas, como por exemplo, derretimento das calotas polares, tá bom? Aumento do nível dos oceanos, enfim. E outros problemas graves como terremotos, pode acontecer também por isso, tá? Maremotos. Então, nós precisamos ter muito cuidado quanto à quantidade de poluição de gases poluentes lançados no ar. Veja bem, é preciso reduzir a poluição, diminuir as queimadas, é preciso diminuir a quantidade de árvores sendo cortadas todos os dias, porque ela é quem faz a troca gasosa e retira do ar a grande quantidade desses poluentes, tá bom? Outra coisa, cuidar do ambiente é dever de todos nós. Automaticamente, se nós não cuidarmos do nosso ambiente, tá bom? Nós pagaremos um preço muito alto por isso depois, um preço que não vai valer a pena. É melhor você, por exemplo, investir agora em cuidados, tá bom? Com a natureza, com o meio ambiente, tá? Até uma plantinha que você planta no quintal faz a sua parte, tem o seu papel na natureza, no ambiente, tá? E além de deixar os ambientes mais bonitos, então faça você também isso, cuide de uma plantinha, tá? Você já vai estar ajudando. Evite que alguém deprede ou destrua alguma outra planta, tá bom? Porque, veja bem, nós precisamos, cada um de nós, desenvolver uma consciência ambiental para que futuramente, tá bom, o nosso planeta não venha pagar um preço muito alto e automaticamente nós junto com eles. Por quê? Porque se nós não cuidarmos do planeta onde vivemos,
tá bom? Do lugar onde moramos, porque nós cuidamos do meio ambiente até dentro de casa, até dentro do seu quarto. Quando você mantém tudo limpo e organizado, você está cuidando do ambiente, tá bom? Um ambiente que é de todos. E automaticamente evitar lançar no lixo materiais como plásticos, tá bom? Garrafa PET, enfim, materiais de metal ou de vidro, que possa demorar muito tempo ali para se decompor. Por quê? Porque esses materiais, uma vez que eles estão ali, eles estão sujando, eles estão contaminando o solo. E isso é um problema grave, tá bom? Então assim, olha, se você observar, nós fizemos aqui um cronograma, aqui um roteiro aqui praticamente, tá bom? Para um esquema para mostrar os principais temas debatidos, tá bom? Na aula sobre esse assunto, poluição do ar. Meus queridos, sintetizamos aí de uma forma que eu creio, pelo menos a base, pelo menos a essência desse conteúdo, deu para a gente passar aí para você, tá bom? Faça você a sua parte, cuide do meio ambiente, porque todos nós precisamos desenvolver isso o quanto antes, esse cuidado pelo meio ambiente, para que não venhamos sofrer tanto no futuro, tá bom? Meus amados, até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Até lá.